Olá, pessoal, boa noite. E aí, já estamos ao vivo já, né? Já estamos ao vivo no Instagram também, viu, Alisson? No Instagram também, que coisa boa. A conexão tá Isso. topada. Boa noite, pessoal. Boa noite aos professores. Boa noite a quem nos assistem. Estamos aqui hoje novamente, na segunda-feira, na live do Tio Rural, no Radar Rural, que tá transmitido diretamente do canal do YouTube da Rede Previdência, do nosso amigo professor Ricardo Souza, quem desde já manda um abraço. Um abraço também para o Ícaro aí, sempre dando suporte aí no suporte técnico com a gente. Lembrando que a live é toda segunda-feira e é transmitida em conexão com o Instagram do Trio Rural, que é composto pelos professores André Vasconcelos, está com um probleminha para entrar agora, mas vai em seguida, logo em seguida ele vai participar, com o professor Felipe Lain, professor João Paulo. Aqui eu dou uma boa noite, um abraço, agradeço desde já e em seguida passo a palavra aos professores, para quem participou do curso, né, no dia 14 de julho, o curso promovido pelos professores do trio, foi um sucesso, né, muito bom, muito proveitoso. Foi tão bom que a coisa estava programada para 3 horas, esticamos até às 11 da noite, com audiência muito boa mesmo. Muito obrigado a todos que deram esse voto de confiança ao trio, e vem muita coisa boa por aí. Tá? Uma boa noite a todos, vamos iniciando. Eu já transmito a palavra aos professores aí. Um abraço. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Paulo, fazendo as palavras do Alisson a minha também. Queria agradecer de coração a todos vocês que se inscreveram no nosso curso, que deu esse voto de confiança ao nosso trabalho do Trio Rural. Curso que ocorreu na semana passada, no último dia 14 de julho, até 11 horas da noite. Eu fui o professor que encerrei o curso. 11 horas da noite estava eu lá enchendo o saco de vocês ainda. É assim mesmo, tem boquinha não. 11 da noite a gente tendo aula lá ainda, mas é isso mesmo. Acho que foi bem proveitoso. Tanto eu, quanto o Felipe, quanto o professor André pudemos trazer conteúdo para vocês, trazer dicas e muita coisa boa vem por aí. Logo, logo a gente vai estar lançando mais um novo curso, dessa vez completíssimo. Vamos lançar um curso de maratona rural. Então, logo, logo a gente vai estar dando os detalhes. A gente já estamos apenas terminando a formatação desse curso, a questão do conteúdo passo a passo. Mas logo, logo já vamos estar divulgando com todos vocês. E vai ser um curso sensacional, do zero. Todos os benefícios. O que a gente viu na semana passada foi a aposentadoria rural. Nesse outro a gente vai ver todos os benefícios rurais. Então, fica ligado nas nossas lives, toda segunda-feira. Olha, a Paloma Martins fechou com chave de ouro, foi excelente. Ô, Paloma, muito obrigado. Beijo no coração. Agradeço de coração, todos vocês que estiveram lá conosco nesse curso da Aposentadoria Rural de Alta Performance. Quem não pôde estar, quem não esteve lá ao vivo, né? Muitos não puderam estar ao vivo lá com a gente, mas o curso ficou gravado. Inclusive, hoje já iniciou o envio lá na área do aluno, né? Para quem não assistiu, conseguir assistir. Qualquer dúvida aí, qualquer coisa, entre em contato lá no @trio rural, que a gente pode estar sanando as dúvidas de vocês. André Vasconcelos está aqui no Instagram, acompanhando a gente, mas ainda não conseguiu entrar aqui na live. Meu amigo Felipe, fique à vontade. Vai dar uma boa noite bem especial para o pessoal. Fala, galera, belezinha? Que saudade, né, que dá das nossas lives de segunda, porque a gente teve uma semana bem... Nossa, passou muito rápido, né? E aí chegou sábado, eu tive um sábado de aula no Enfoque. Todos os professores aqui do Trio Rural são professores do Enfoque, então a gente mantém esse trabalho paralelo também, né? Vamos dizer, trabalho, né? Essa prestação de serviço, aí essa participação nas aulas da pós-graduação do Enfoque, que é uma excelente pós-graduação. Então, a semana passou rápido, porque, que nem o Alisson e o João Paulo falaram, o curso na quinta-feira era para terminar às 10. Eu acho que era 10h15, era 11h15, a gente estava ao vivo ainda, né? Para a galera. 11h15, 11h20, mais ou menos. Eu sei que eu fui desligar aqui os maquinários, era 11h30 passada já.
E Ô, foi muito Felipe, legal. Oi? e o bom foi a adrenalina, né? A gente saiu 11 horas, 11 e pouca da noite da sala de aula, mas cadê E conseguir dormi dormir, cara? depois. Adrenalina lá em cima ainda. Eu acho que eu bolei na cama, acho que eu bolei na cama até meia-noite e meia, 1 hora da manhã, com a adrenalina lá em cima. Sonhei com prova rural, eu sonhei com benefício rural. Bom demais, espetacular, Foi espetacular. muito legal, foi muito legal. E foi o primeiro curso ao vivo aí do Trio Rural, né? E como os professores falaram, o próximo curso ele vai ser muito mais completo, porque esse curso era um curso rápido, um curso de extensão, para dar um apanhado geral sobre a Previdência Rural, sobre a aposentadoria rural. E o próximo curso, ele será um curso completo, mas ele continuará sendo ao vivo, né? Ou Isso. seja, ainda não sabemos a frequência de aulas, né? Se serão quinzenais, se serão cada 3 semanas, mas as aulas serão ao vivo. O mesmo método, a mesma metodologia será implementada no curso completo, né? Na Maratona Rural. Aulas ao vivo, os 4 professores aqui, professor Alisson aí na moderation, né? No backstage aí da galera. E assim, é pau, porque é muito conteúdo, né? A gente estava dando uma olhada aí na ementa, no esqueleto, é muito conteúdo, é um conteúdo bastante rico, e assim, com modelos, com checklists, com classificações, com listas de CBO, com bônus aí para a galera. Vai ter umas aulas interessantes para quem está iniciando agora na advocacia, aprender a administrar, né, o seu próprio negócio, assim, dicas práticas que a gente aprendeu aí, como é que eu posso dizer, batendo a cabeça na parede, né, e que Ó, vai Felipe, ser facilitado para vocês, né? olha que especial, olha o que a Paloma Martins colocou aqui. Apliquei a dica do Felipe em cumprimento de exigência e o benefício concedido no sábado já. Olha que especial, cara. Ela assistiu o nosso curso na Ah, quinta, cumpriu a exigência logo após o curso, utilizando nossa dica e o benefício já foi concedido. É por isso que a gente fala, pessoal. A gente está aqui para pegar na mão de vocês e colocar vocês para ter benefício concedido. Paloma, muito obrigado pelo depoimento, viu? Muito obrigado por ter participado do nosso curso e por dar esse depoimento aqui na nossa live. massa demais. Ó, eu, inclusive, estava escrevendo aqui para ela que eu vou chamar ela no privado depois para saber mais detalhes desse cumprimento aí, porque, assim, é o que a gente fala, né? O que a gente passa nas aulas, a gente aplica na prática. Agora me atrapalhei todo. A gente aplica na prática. Desculpe aí, é muito verbo junto. A gente aplica na prática. E a gente vê que dá certo, claro, não é uma garantia. Mas assim, faz certinho, a chance é muito maior de dar certo, né? Do servidor do INSS analisar com atenção, para ele saber que ele está lidando com alguém que conhece do assunto, né? Exato, exatamente. E o objetivo do curso, o objetivo do trio, na verdade, inclusive nas lives e em outras ocasiões, é não deixar dinheiro na mesa. De repente, você, na sua região, você passa batido em alguma coisa. Ó, por exemplo, uma dica dessa do Felipe, né, caiu como uma luva aí para a colega Paloma, e tantas outras, né? Os professores têm uma experiência muito grande, né? Eles, como diz o outro, vão na dor, né? O pulo do gato, eles te indicam, né? O curso foi muito bom e o que está sendo formatado realmente é para pegar você na mão, como diz o professor João Paulo, e até o final, né? Aplica tudo direitinho, segue as dicas, as dicas, todas as orientações que, olha, é difícil dar errado, porque está aí o trio, que é sucesso absoluto, né? E já tem pergunta chegando aqui para o professor Felipe. Vamos lá, professor? Bora. Vamos lá. Quero mandar um abraço aqui. O professor André ainda não conseguiu entrar, mas está no Instagram, né? Quero mandar um abraço fraterno para esse irmãozão nosso aí, está nos acompanhando. Está fazendo falta, mas logo ele vai entrar. Ele dá uma entradinha para da participação dele, que é muito valiosa.
Professor Felipe, Opa. o colega advogado pergunta. O cliente, ele fez duas perguntas, né? Se o cliente já pediu tempo rural e o INSS não reconheceu, ele pode pedir de novo? Ele complementa. Tem prazo para isso? Boa, boa. Então, o que acontece? Na fase administrativa, e aqui, esse já é uma coisa que vocês vão ter no curso, pessoal. Então, preste atenção. As coisas que a gente passa aqui espalhadas, muita coisa a gente já é matéria do curso. E a gente dá aqui alguma coisa gratuita aqui para vocês nas lives de segunda-feira. Na fase administrativa, não opera-se a coisa julgada. Então, o que acontece? Você pediu, mesmo que o INSS tivesse julgado o mérito do pedido de averbação, se você quiser, você pede novamente. Mas o correto e a própria IN 128, eu não recordo agora qual é o artigo, que o artigo da IN 77 que falava sobre isso era o 678, né, na IN 77. O correto é que quando você pede e não consegue provar, o INSS não pode julgar o mérito daquele pedido, daquela parte do pedido específica. Então, você pede, não conseguiu provar, ou o INSS não aceitou os documentos que você apresentou como válidos para fins de reconhecimento do tempo rural, você pode pedir de novo, sim. Então, a primeira parte da pergunta que o colega mandou aí, que o advogado mandou, aluno nosso aí, é que sim, pediu, não conseguiu provar, INSS não homologou. Daqui 2 anos volta esse cliente. Esse cliente voltou e trouxe mais documentos. Posso pedir de novo? Posso. Tá, mas e se esse cliente já está aposentado? E aí é o tema da nossa live hoje. Aumentar os honorários com averbação de tempo rural. Se esse cliente já está aposentado, mas aquele tempo rural que eu pedi, eu não consegui todo ele comprovar naquela época, na primeira vez que pedi. Agora ele me trouxe mais documentos. E aí, eu posso buscar uma revisão desse benefício concedido? Posso buscar, e eu posso, dentro do prazo de 10 anos, porque é um prazo decadencial que prevê a lei de benefício, lá no 103, que é do ato de concessão, do indeferimento, etc, etc, etc. Então, posso pedir novamente, mesmo para quem já está aposentado, por exemplo? Pode, e aí vai ter prazo. Se ele não está aposentado, posso pedir novamente? Pode, mas aí você vai ter que... E aí, o que a gente sempre fala nas aulas, né? O professor João é expert nisso aí, porque no curso, inclusive, foi falado, né, sobre a questão dos sindicatos, das entidades, né, que às vezes não consegue o deferimento e chega no escritório, ou o próprio segurado não consegue o deferimento, pelo pedido ter sido realizado de maneira precária, ou eu já tive casos assim de clientes que chegaram a levar para o INSS o calhamaço de papelada, de documentação rural, mas pelo servidor, às vezes, querer dar uma economizadinha no serviço, ele não aportou aos autos do processo administrativo toda aquela documentação que o segurado leva. Lá no balcão, antes da virtualização integral, né, desse processo eletrônico administrativo. Então, volta com uma decisão de indeferimento em razão da precariedade das provas da atividade rural. E aí hoje ele traz para mim, com indeferimento lá de trás, com uma negativa lá de trás, posso pedir novamente? Posso. Junto mais provas. Nisso aí, se abre uma grande oportunidade em que você precisará ter a análise clínica, né, o olhar mais clínico, mais apurado. Por quê? Porque você vai pegar o processo administrativo, uma cópia dele, para analisar, e você vai verificar eventuais elementos que o INSS já tinha conhecimento, e mesmo assim ele indeferiu.
Porque se você não está levando novos elementos para dentro de um novo processo administrativo, se você vislumbrar, né, analisar e ver que os elementos que esse segurado já juntou na época seriam suficientes para dar uma aposentadoria, aí você tem um efeito financeiro maior, porque você vai buscar atrasados desde a data de entrada daquele requerimento anterior, né? Então, são várias coisas assim que a gente precisa prestar atenção. Mas a principal dessa pergunta é, sim, dá para pedir de novo. Dá para pedir de novo, observe o prazo de cadencial de 10 anos, e aí eu vou citar um exemplo que eu tive. Eu tive um exemplo de aposentadoria rural por idade da segurada, que foi negado em razão de um vínculo urbano existente em nome do marido. Falei disso no curso. Nós falamos disso no curso. Um vínculo urbano temporário, né, de uma sociedadezinha lá no interior, de uma atividade ligada, inclusive, à exploração da terra, porque era uma olaria, era uma indústria mais precarizada, assim, uma mini indústria. Esse vínculo urbano no nome do marido não foi suficiente para impedir a aposentadoria do marido. Mas o INSS traz esse vínculo urbano como impedimento para a aposentadoria da mulher. E aí a mulher chega no meu escritório para agendar uma perícia e ela chega lá faltando 4 meses para dar 10 anos da notificação da decisão recursal que negou o recurso dela, quando ela teve o benefício indeferido, por causa desse vínculo. O que nós fizemos? Resolvemos temporária ali a urgência dela, que ia fazer uma cirurgia, já com 65 anos de idade. Em paralelo, vamos buscar esses atrasados aqui. Ah, mas não vai dar tudo por causa da prescrição quinquenal. Não tem problema. Aí a gente vai discutir depois se dá, se não dá a questão da prescrição. Mas o importante era não extrapolar o prazo decadencial dos 10 anos. E aí deu certo, conseguimos ajuizar um pedido de revisão daquele benefício. Ajuizar não, protocolar um pedido de revisão daquele benefício anterior, discutindo, olha, INSS, por que as provas não serviram para ela em razão da descaracterização da condição de segurado especial dela, se esse vínculo, na verdade, não era dela, era do marido. Então, se tinha que descaracterizar uma condição de segurado especial, era para o marido. Só que não descaracterizou para ele. Não foi suficiente para impedir a aposentadoria dele, tanto que ele estava aposentado. Mas a mulher não. Então, a gente... E aí me alonguei demais aqui também na resposta, mas aqui a gente gosta de explicar, como diria aquele cara lá da escolinha do professor Raimundo, nos mínimos detalhes, né? Para os alunos entenderem bem, mas é basicamente isso. Espero que o pessoal tenha entendido aí. Agora eu vou dar uma olhadinha aqui no Instagram. Maravilha, maravilha. Olha aí o professor André. O Andrezão aí, né? Andrezão, pessoa... Opa, vocês estão me ouvindo? Ouvindo e vendo muito bem. Dê seu boa noite aí, está todo mundo ansioso para lhe, que beleza. Pra lhe ver e lhe ouvir. Quem me salvou foi o Ícaro, conseguiu configurar aqui, eu entrei. Gente, boa noite, eu vi aqui no chat, né, acompanhando pelo nosso Instagram, que muita gente que estava lá com a gente no curso também está aqui acompanhando, né? Que maravilha, a Paloma se destacou lá no curso, sempre fazendo ali perguntas, acompanhando, foi até o final, outras pessoas também que estavam lá no curso que eu estou vendo aqui. Muito bem, gente, boa noite a todos, tá? Desculpa aí o atraso, tive mais um probleminha para entrar aqui no StreamYard pelo meu computador, mas não sei o que vocês já falaram, o que deixaram de falar, porque muita parte eu já perdi. Mas vamos em frente. É contigo, Alisson. Tranquilo, professor. Tem uma perguntinha aqui para o senhor. Aí, assim que concluir essa resposta, quando concluir essa resposta, já deu uma passeada no curso aí, né, na maratona, né? E o curso já foi lançado, está nos finalmente aí da formatação, da questão dos encontros, enfim, depois o senhor dá uma passeada, mas tem uma pergunta bem interessante aqui de uma colega.
Aquela pergunta. Em quais situações o cliente pode perder dinheiro se não averbar o tempo rural? Escutou? Boa, essa pergunta é muito interessante, porque são várias situações, né? Várias situações em que o cliente pode sim perder dinheiro se ele não averbar o tempo rural. Eu destaco sempre 3 grupos de situações, né? A primeira delas é se o cliente não se aposentar por falta de tempo suficiente. A primeira situação, a clássica, né? Em que ele precisa de um tempo suficiente para se aposentar, não teve esse tempo suficiente, sem contar, obviamente, com o rural, e aí ele deixou, entre aspas, de se aposentar. Eu tive um caso assim, que inclusive eu fui intimado hoje da decisão do STJ, num caso meu, em que eu tive um cliente de Nazaré da Mata que ele teve o benefício indeferido, aposentadoria por tempo de contribuição, e quando eu fui analisar o caso dele, investigando, fazendo as perguntas, lá naquele momento lá da consulta, que a gente faz uma série de perguntas, ele me falou, olha, André, eu fui servidor público uma boa parte do meu tempo, tenho um tempo de regime próprio, e também eu tive um tempo de regime geral como empregado. Mas lá atrás, no passado, eu trabalhei na roça com o meu pai, com a minha família, e ele teve ali quase 8 anos de trabalho rural e que ele tinha pouquíssimas provas para comprovar esse tempo, né? Mas, enfim, se esse tempo eu conseguisse trazer para aquela contagem do tempo dele, aquela negativa do INSS seria facilmente revertida, tanto na via administrativa como na judicial. E foi o que aconteceu, né? Pegamos esse tempo rural lá, inclusive lá da infância, o juiz reconheceu desde os 15 anos. O interessante é que, como ele tinha poucas provas e provas muito antigas, ainda frágeis, não tinham provas bem, assim, digamos assim, não tinha DAP, não tinha escritura da terra, não tinha nota de produtor, ou seja, essas provas que são mais convincentes, ele não tinha. Tinha aquelas provas mais frágeis, como o registro lá na escola, onde ele se matriculou, que tinha o pai dele como agricultor, tinha alguns recibos antigos de compra de material, mas tudo do pai, no nome do pai, enfim. Mas o fato é que eu ajuizei essa ação, preferi ajuizar essa ação na Justiça Estadual, porque certamente na Justiça Federal eu teria perdido por falta de elemento probatório. Então, na Justiça Estadual nós conseguimos, porque lá no rito ordinário foi feita uma audiência, a dilação probatória é maior, o juiz é mais sensível a essas questões. Enfim, reconheceu esse tempo rural e somou e concedeu o benefício. O INSS recorreu, perdeu no TRF da 5ª Região, recorreu para, impetrou, né? Aliás, interpôs o recurso especial, o recurso especial foi inadmitido, agravou para o STJ, o STJ também não admitiu o recurso especial e transitou em julgado. Eu fui intimado disso hoje. Então, até casou com o tema que a gente está tratando aqui hoje. Eu consegui salvar esse cliente que não tinha tempo suficiente para se aposentar, com esse tempo rural lá de trás, que eu peguei um tempo rural remoto. Então, a primeira situação eu já acabei de exemplificar, né? Quando o cliente não tem como se aposentar por falta de tempo, mas tem lá atrás um tempo rural que pode ser somado. Então, essa seria a primeira situação em que ele perderia dinheiro, logicamente, por não se aposentar. Então, o tempo rural aí salvaria ele. Esse tempo rural, gente, lá de trás, ele pode servir para complementar ou para aumentar o tempo de contribuição de uma aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Que foi o caso desse meu cliente. Também pode complementar o tempo para uma aposentadoria híbrida, aí somando o urbano com o rural, em uma aposentadoria híbrida, que é diferente, tá? Já é outra situação. E também pode somar, obviamente, para uma aposentadoria rural, né? A segunda situação, veja, não é quando o cliente ele deixa de se aposentar por falta de um tempo, que seria aí uma forma dele perder dinheiro porque não se aposenta, né? Mas a segunda situação seria quando ele opta por se aposentar porque não quer
já tem um tempo suficiente, né, um tempo urbano, por exemplo, suficiente, quer se aposentar e não quer correr atrás do rural, né? E ele também pode perder dinheiro com isso. E vou explicar por quê, né? Já me aconteceu também um cliente em que ele não queria, olha, doutor, eu já tenho um tempo suficiente, já vi aqui dá 35 anos, então não vamos mexer nisso não. Eu sei que eu tenho um tempo de roça aí lá atrás, mas eu não quero somar esse tempo não. Vamos já dar entrada, que eu sei que dando entrada nisso aí, com o tempo urbano que eu já tenho, eu vou conseguir me aposentar e está muito bem. Gente, não é o melhor caminho, tá? Não é o melhor caminho. Se existe um tempo rural e você tem como comprovar, obviamente, traga isso, mesmo que exceda o tempo necessário para a aposentadoria. O seu cliente já tem 35, já se encaixa lá na regra antiga do direito adquirido à aposentadoria por tempo de contribuição, já tinha 35 anos antes de 2019, mas se ele tem um tempo rural que possa aumentar isso, faça isso. A lei de benefícios permite contar o tempo rural, seja remoto ou tempo depois da lei 8.213, para aumentar, né, esse tempo e, obviamente, vai ter reflexo em quê? Na RMI. Sabemos que um dos elementos da RMI é justamente o tempo de contribuição. Então, se você aumenta o tempo de contribuição, vai aumentar o coeficiente que vai ser aplicado no salário de benefício para chegar até a RMI. Então, esse tempo de contribuição, como elemento do cálculo, vai ser muito interessante se o cliente, mesmo tendo tempo suficiente para se aposentar, como urbano, por exemplo, mas que ele tinha lá atrás um tempo rural que vai somar e vai aumentar o tempo de contribuição e, obviamente, vai ter reflexo na RMI. Por exemplo, se ele tem direito adquirido lá, aquele coeficiente de 70% mais 1, que é a forma de cálculo anterior, né, da aposentadoria por idade, ou seja, é 70% mais 1% para cada grupo de 12 contribuições. Então, se ele tem mais tempo suficiente, aliás, mais tempo do que o suficiente, vai aumentar, né, esse período também para fins de cálculo da RMI. Mesma coisa na regra atual, de 60% mais 2% para cada ano que ultrapassar o tempo mínimo. O tempo mínimo para a mulher é 15, o tempo mínimo para o homem é 20. Né? Então, cada ano que ultrapassa esse tempo mínimo, aumenta mais 2%. Então, quanto mais tempo de contribuição, melhor. Né? Então, nesse sentido, é interessante, mesmo que ele tenha tempo suficiente para se aposentar, você averbar, sim, um tempo rural lá de trás. Eu chamo a atenção para a súmula 76 da TNU, porque essa súmula 76, ela diz o seguinte, que o tempo rural remoto não pode ser utilizado para majorar a RMI se ele não for contributivo, tá? Então, tempo rural não contributivo, aí não teria o poder de majorar a RMI da aposentadoria por idade. Cuidado só com isso. Primeiro é tempo rural não contributivo, segundo é tempo rural para aplicação na aposentadoria por idade nos termos da súmula 76. Aí, nesse caso, teria que indenizar esse tempo rural para poder ele contar e majorar a RMI. Não contar ele contaria de todo jeito, mas para majorar a RMI. E a terceira situação é daquela pessoa que já está aposentado, né? Eu citei a primeira situação, aquele que precisa do tempo rural para se aposentar. Se ele não usa, ele perde dinheiro porque não se aposenta. Segunda situação, aquele que tem tempo suficiente para se aposentar, mas não quer usar ali aquele tempo rural. Vai diminuir a RMI, então é interessante que ele use. E a terceira situação é aquele que já se aposentou. E aí, como é que fica? Quem já se aposentou pode utilizar tempo rural ainda? Aí depende. Depende de quê? De quando esse tempo rural foi elaborado. Imagina o sujeito que já se aposentou e o tempo rural é depois da aposentadoria. Lógico que ele não vai poder usar isso, porque usar tempo de contribuição, tempo elaborado depois da aposentadoria, seria aquela tese da desaposentação, né? O tempo que eu trabalho depois que me aposentei para utilizar e melhorar minha aposentadoria, renunciando à anterior e concedendo uma nova mais vantajosa. Isso aí seria desaposentação, o STF já botou terra em cima, não é possível. Então, se o tempo rural for posterior à aposentadoria, nada pode se fazer. Mas se o tempo rural for anterior
a aposentadoria, aí sim é possível fazer alguma coisa mesmo depois de aposentado. Se você comprova que esse tempo rural era para estar lá contando para a aposentadoria, deveria ter sido averbado, deveria estar lá constando no CNIS, né? Ter sido reconhecido, ainda que ele não tenha sido alegado no processo administrativo, ou se foi alegado e não foi reconhecido, esse tempo rural pode sim, hoje, ser colocado, né, ser averbado para fins de majorar, inclusive, a RMI através de uma revisão. Contudo, tem que levar em consideração o fato da decadência. Por quê? Porque essa revisão ela iria alterar o quê? O ato de concessão inicial do benefício. Então, sempre que a revisão visa modificar o ato de concessão inicial de um benefício, aí se aplica a decadência do artigo 103 da Lei de Benefício. Houve o julgamento de um ADIM, a ADIM 6960 no STF, no sentido de dizer o seguinte, olha, não se aplica a decadência para a revisão que não é de ato de concessão. E também não se aplica a decadência para atos de indeferimento, de cessação de benefício, de cancelamento, ou seja, atos em que não se mexe ali com a alteração do cálculo feito na época da concessão do benefício. Então, eu não altero o ato de concessão. Se eu não altero o ato de concessão, aí não há decadência. Nas situações em que o benefício não foi concedido, por exemplo, não altera o ato de concessão porque sequer ele foi concedido, por exemplo, um indeferimento do benefício, né? Em tese, aliás, em resumo, seria quando se afasta o direito ao benefício, aí não tem decadência. Quando não se afasta, quando se discute apenas o cálculo, o valor, aí teria a decadência, aplicar-se-ia a decadência, desde que se refira à revisão do ato de concessão. E se for uma revisão de, por exemplo, atos de reajustamento, também não tem decadência. Mas, nesse caso, teria por esse motivo, tá? O artigo 103 seria aplicado 10 anos para poder buscar essa revisão e incluir esse tempo rural. Então, são essas as 3 situações possíveis em que um tempo rural, se averbado, pode gerar efeitos positivos no sentido financeiro para você e para o seu cliente. Então, se ele não usa o tempo rural para completar o tempo, para se aposentar, vai perder dinheiro. Se ele não usa o tempo rural para aumentar o tempo, só porque já tem tempo suficiente, também vai perder dinheiro. E se ele já se aposentou e tinha tempo rural e não fez a revisão, também vai perder dinheiro. E se o cliente perde dinheiro, quem perde dinheiro também é o advogado. Você também perderia aí honorários, ok? Então é isso, pessoal. Passo aí a palavra para meus colegas e vamos às perguntas. Inclusive, professor André, tem agora uma pergunta aqui para o professor João Paulo, agora é mais voltada para o viés do advogado, né? A situação em que o advogado perde dinheiro, né? Na prática, como a não averbação do tempo rural me faz perder dinheiro? Mais uma vez, boa noite. Mais uma vez, boa noite, pessoal. Eu vou responder essa pergunta dando Seria um exemplo. Seria para mim ou para João Paulo? Você falou João Paulo. Olha ele aí. É para mim. Isso. Mais uma vez, eu vou responder dando um exemplo. O professor André já citou alguns exemplos, mas é bem comum aqui no meu escritório o benefício rural puro, a rural pura, não dá certo, seja no INSS, seja no judiciário. Mas a gente consegue reconhecer um período rural. Digamos que o juiz indefere a tua aposentadoria rural, certo? E esse indeferimento dessa aposentadoria rural não é por falta de qualidade de segurado, mas sim por falta de carência. Falta de carência significa que ele não tem os 180 meses. Mas, no futuro, se aquele cliente tem contribuições ou mesmo aquele cliente continuando a exercer a atividade rural, ele pode complementar a carência. E aí a importância desse tempo rural, que já foi reconhecido judicialmente, você pedir que ele seja averbado. Por que isso? Vai te poupar um trabalho lá na frente.
Eu não sei se foi na live da semana passada ou se foi no curso que eu falei isso. Acho que foi na live da semana passada. Eu tive um caso muito parecido, pessoal. Assim, muito interessante, porque a pessoa perdeu uma aposentadoria rural com outro advogado, não foi nem comigo, com a advogada, na verdade. E só que nesse caso rural, a justiça, o juiz reconheceu de 2004 a 2014, salvo engano, reconheceu 10 anos de atividade rural. Só que a advogada não pediu a averbação, ficou lá esquecido. Quando chegou em 2020, a cliente pediu o benefício de novo, rural. E aí o INSS homologou o tempo rural de 2007 a 2020, mas não concedeu, porque só deu 13 anos. Mas espera aí, mas a justiça já tinha homologado desde 2004, mas não estava averbado. Então, olha que situação. E aí, olha a coisa. E aí, essa cliente voltou para a mesma advogada, que não pediu essa averbação, e a advogada disse: ó, aqui não tem jeito. Você tem que trabalhar mais 2 anos. Ou seja, você vai ter que esperar mais 2 anos. A cliente, ainda assim, não satisfeita, veio até o meu escritório. Doutor, é porque eu não me conformo em não conseguir me aposentar, todo mundo se aposenta. Quando eu analisei a documentação dela, que analisei a sentença, eu disse: aí, peraí. Na aposentadoria de 2020, o INSS reconheceu de 2007 a 2020. Tem 13 anos aqui. Já está no CNIS, inclusive, o INSS reconheceu. Mas lá no judiciário, no processo dela de 2015, o judiciário reconheceu de 2004 em diante. Atravessei uma petição, pedi o desarquivamento do processo, estava arquivado já há anos, pedi o desarquivamento, pedi para que aquele período reconhecido fosse informado ao INSS. Assim que eu pedi para protocolei a petição, já liguei para a vara, já conversei com eles, desarquivaram no mesmo dia, intimaram o INSS no mesmo dia. O INSS, ao se manifestar sobre a intimação, concordou, já mandou aquilo para o processo, já mandou aquilo para o CNIS, averbou e juntou. Eu acho que em uma semana isso tudo foi feito. Uma semana, mais ou menos. O que é que eu fiz? Reabertura de tarefa de 2020. Ó, você reconheceu de 7 a 20, né? Mas tem aí de 4 a 20 no CNIS agora, conceda. Estamos só aguardando a concessão, pessoal. Então, assim, a falta de averbação de tempo rural, seja nos exemplos que o André deu, seja nesse exemplo que eu estou dando, faz você perder dinheiro. E se você não observa isso, se você não presta atenção nisso, vai fazer o cliente perder benefício e vai fazer você, advogado, perder dinheiro. Então, a intenção dessa nossa live é trazer esse estalo para você sobre a averbação. Professor, mas eu não sei fazer a averbação com detalhes. Não se preocupa. O Trio Rural vai te ensinar na Maratona Rural. Não se preocupa com isso, não. Se você não sabe fazer com detalhes, se você quer aprender o passo a passo para fazer a averbação de tempo rural, na Maratona Rural que nós vamos lançar, a gente vai te ensinar. Não só isso, isso e muito mais. A gente vai falar sobre diversos pontos, sobre diversas situações interessantíssimas do dia a dia dos benefícios rurais. Você que fez o nosso curso semana passada e gostou, imagina só, foi apenas sobre a aposentadoria rural. A maratona nós vamos englobar todos. Vamos falar de benefício por incapacidade, vamos falar do acerto pós-perícia, vamos falar de JA, vamos falar da fase vamos tratar da fase administrativa e da fase judicial, audiência, RPV, vamos tocar em todos os pontos. Então, logo, logo, a gente vai estar lançando, vai estar definindo essas datas e vamos avisar vocês. Eu queria mandar aqui um abraço especial, muito especial mesmo. Meu amigo Denis Couto, nosso colega, professor do Enfoque, está aqui nos acompanhando a live. Um abraço, meu amigo. Eu digo sempre, eu sou privilegiado, rapaz, de ter o WhatsApp do professor Denis, porque Denis é uma enciclopédia, meu amigo, do direito previdenciário. Esse menino é um monstro. É impressionante o quanto ele sabe de direito previdenciário. Então, pessoal, por hora era isso, para responder essa pergunta. Repassa a palavra aí para o meu amigo Alisson. Tem até, viu, Alisson? Tem uma pergunta aí da Paloma. Se quiser passar para um dos professores aí responder, tá bom? Fica aí as ordens. Tranquilo, professor. Professor Felipe, a Paloma aí tá querendo uma resposta à pergunta dela. Faça às vezes aí, professor. Bora lá. Eu até cheguei a fazer o print aqui, ó.
Achei. Deixa eu ler a pergunta dela, então. E aí até queria trocar uma ideia com vocês. O cliente não tem prova rural suficiente, mas é proprietário de terra desde 1998. Em município limítrofe. Tem chance no rural? Aí uma coisa interessante. O município limítrofe é uma das situações, né, que a gente consegue admitir e reconhecer para o INSS que a atividade rural ela tem uma validade lógica, vamos dizer assim. Por quê? Porque não é crível imaginar que um cara mora a 100 quilômetros de distância, né, do imóvel rural do qual é proprietário, não reside no imóvel rural, e a residência fixa dele é no conglomerado urbano que fica a 100 quilômetros de distância desse imóvel rural. Não tem lógica ele viver da atividade rural. Mas nesse caso aqui, em que o imóvel rural é limítrofe, né? E aí eu vou um pouco além. Ele não tem prova rural suficiente. Mas espera lá, ele tem um documento permanente, que é a propriedade imobiliária, né? E se ele provar que ele exerce uma pequena atividade rural, ainda que em regime de subsistência, entendo eu que estaria provada a atividade rural em regime de economia familiar ou individualmente, uma pequena produção. E aí, claro, que nós teríamos que adentrar mais no caso concreto, com mais informações, né, dessa situação. Ela colocou aqui que são 20 quilômetros. Né? Assim, 20 com relação a isso, Felipe, tomando um pouquinho sua palavra, quando ela coloca que ele não tem provas, mas que é proprietário, e aí eu faço a seguinte pergunta, mas como que ele é proprietário? Ele tem a escritura? Se ele tem a escritura, é uma excelente prova, entendeu? Então, assim, inclusive, pela nova IN, pela IN 128, a escritura é considerado apenas ela serve para toda a carência, né? Desde que ela não seja desconstituída. Ou seja, desde que pós 98 ele não tenha nenhum vínculo urbano superior a 120 dias. Que isso aí lhe retiraria da atividade rural e ele teria que ter a prova do retorno à atividade rural, né? A própria IN prevê isso, né? Ao se afastar em tempo superior a 120 dias, ele teria que ter a prova do retorno. Mas, como o Felipe disse, teria que ter mais subsídio do caso. Mas se ele tem a escritura pública ou algum outro documento que indique essa propriedade, esse documento ele pode servir como prova, desde que seja lícito e que não tenha nenhuma rasura, eu costumo dizer muito isso, não tenha nada que faça o INSS crer que ele não é verídico, que ele não é verdadeiro. Se não tiver nenhum desses problemas, pode sim ser utilizado. Vamos supor que ele tenha um contrato de compra e venda com reconhecimento de firma lá daquela época. Isso, eu uso muito isso, Felipe. Né? Inclusive, tem muita gente aqui que de proprietário de terra, mas na verdade não é proprietário, né? Proprietário é apenas quem tem escritura pública. Assim, falando da parte técnica, do tecnicismo jurídico. Dono é quem registra, ou seja, é quem tem a escritura pública de compra e venda. Se você não tem escritura pública de compra e venda, você não é proprietário. Então, o que nós temos muito aqui são posseiros. O que é isso? A pessoa que tem aquela declaração de compra e venda, lá com reconhecido firme em cartório, inclusive, toda amarelinha, tal. Aquilo dali não lhe traz a propriedade, mas lhe traz a posse. Né? Prova que ele tem uma posse, inclusive mansa, pacífica. Inclusive, esse documento a gente utiliza como justo título nas ações de uso capião. Nosso escritório também faz uso capião rural e a gente utiliza esse documento como justo título, essa declaração de compra e venda feita lá atrás. Então, pode sim servir como prova. Se a declaração de compra e venda não está registrada em cartório ou não está reconhecido firma, fica mais complicado o INSS aceitar. Por quê? Porque fica um documento duvidoso. Mas se há o reconhecimento de firma, né, essa compra e venda lá de trás é um excelente início de prova material. Inclusive, só voltando aqui, na aula que eu ministrei, que a gente ministrou na semana passada, eu falei sobre isso, e a IN ela é muito clara
que o único documento pode servir para propriedade, para posse ou os meios de outorga, ou seja, um contrato pode servir para a carência inteira, um documento de posse, ITR, cessão de herança, e inclusive uma declaração dessa de compra e venda pode servir por toda a carência. Vou me alongar um pouquinho só para trazer uma dúvida. Foi uma aluna minha do Legale, me fez uma pergunta ontem pelo Instagram. Eu achei bem interessante que ela disse o seguinte: professor, a IN 128 traz que precisa de uma base governamental ou, lá está claro, né? Ou uma prova documental para cada metade de carência. Mas não sei se você já percebeu que se o segurado não tiver base governamental, o INSS nega. E é verdade. Nos meus casos, eu tenho percebido isso. Apesar da IN... Eita, o André caiu. Apesar da IN, pessoal, falar ou, e quando ela fala ou, pode ser um ou outro, ou os dois. Eu percebi que na prática, no dia a dia, quando o cliente não tem nenhuma base governamental e as provas documentais não são tão vastas, o INSS nega. E aí ela perguntou, mas e aí, o que é que eu faço num caso desse? O conselho que eu dou é, faz a reabertura de tarefa, faz a revisão, aponta o erro do INSS, mostra que a IN fala ou. A IN não fala que tem que ter base governamental. Ela fala ou base governamental ou prova documental. Mas essa mesma percepção, e essa aluna que falou comigo ontem, ela é do Rio Grande do Norte, né? E assim, é interessante que a mesma superintendência que eu atuo, né? Eu atuo muito nos estados do Nordeste, e a fila de processos agora ela é setorizada por superintendência, né? E eu percebo isso na nossa superintendência Nordeste. Independentemente do estado, eu tenho percebido isso, que eles estão muito, muito em cima de base governamental. Se tem base governamental, meio caminho andado. Se não tem, estão negando. Mas está errado. Está errado porque a IN não fala desse jeito. Tranquilo. Aproveitando o retorno aí do professor André, professor, deu uma passeada aí no curso que foi lançado, vale a questão digamos, um bônus, né, de quem fizer o curso completo, que o trio vai pegar um processo, cada aluno, pegar desde o comecinho até o tão sonhado deferimento. Deu uma passeada no curso aí pro pessoal, professor. Boa noite. Vocês viram que o André tá sério hoje, né? Será que ele não está congelada a imagem dele? Eu acho que está congelada a imagem dele. André, você está nos ouvindo? Se tiver, fale alguma coisa, sua imagem está congelada aqui para a gente. Eu pensei, o André não está sorrindo aí, está sempre... Deixa eu aproveitar. Caiu. Deixa eu ter uma outra pergunta aqui. Ó, a Paloma respondeu, tem escritura e tudo, mas mora em outro município. Mas não tem problema, viu, Paloma? Sendo município limítrofe, pode utilizar, viu? Pode utilizar. Teve uma pergunta que eu passei por uma pergunta. Olha, salvo engano, e aí eu não estou lembrado o que era, se era um PEDLEF, o que era, mas mesmo não sendo um município limítrofe, especificamente falando, não faz divisa com a minha cidade onde eu moro. Mas, por exemplo, é na segunda cidade, e é coisa miúda, assim, tipo, 2 quilômetros além da fronteira com a minha cidade. Ainda assim, eu acho que cabe uma relativização e cabe, negou na agência, a agência vai negar, provavelmente, né? Que eles vão aplicar certinho, né? Mas assim, vale a pena elementos gráficos, né? Um Google Maps, né? Fazer um print dessa imagem e levar para dentro do recurso ordinário, fazer a sustentação oral lá na junta, né, professor João, André e Alisson? Fazer no judiciário, isso tem sido relativizado. O que se tem tomado como referência é se a distância do imóvel rural para a residência impede ou não impede, viabiliza ou não inviabiliza a atividade rural. E esses requisitos mais geográficos não têm sido tão rígidos assim no ambiente judicial, embora que na via administrativa, como você bem falou, certamente será indeferido.
Tem uma... Ótimo. Ô, André, deixa eu passar para você aqui uma pergunta do professor Sérgio. Como você caiu, talvez você não tenha visto. É sobre o assunto que você falou. Como fica? Ele elogia você é uma enciclopédia. É mesmo, é o André e o Denner, viu? Então, o André e o Denner são pau a pau assim, cara, as cabeças. É impressionante. Eu sou um privilegiado de ter o WhatsApp dos dois. Que isso. O professor Sérgio colocou aqui, como fica o caráter indenizatório das contribuições previdenciárias pretéritas diante do fato gerador previdenciário? Certamente ele está falando as pretéritas, eu acho que as remotas, né? Lá de trás, antes da Lei 8.213. De fato, essas contribuições antes da Lei 8.213, por força do artigo, salvo engano, artigo 55 da Lei 8.213, esse período conta como tempo de contribuição em regra, né? E não contaria para carência, porque não é contributivo. Mas essa regra tem exceções, né? Exceção, por exemplo, é se eu estou querendo contar esse tempo para uma aposentadoria rural, aí vai contar sim para carência. Um segurado especial quer se aposentar, ele tem tempo antes da Lei 8.213, tempo depois. Que ele quer uma aposentadoria rural, nesse caso não tem problema. Mas se ele está querendo uma aposentadoria por tempo de contribuição, ou seja, é um urbano hoje que trabalha como urbano, quer se aposentar por tempo de contribuição, mas quer um tempinho lá de trás de rural que ele tem antes da lei 8.213. Bom, nesse caso, em regra, ele teria que pagar esse tempo, indenizar para poder contar para carência, tá? Senão não contaria para carência, contaria só para tempo de contribuição. Para tempo de contribuição sempre vai contar, mas para carência ele teria que indenizar. O que o STF, nessa situação, excepciona é se tratar de um empregado rural, ou seja, se aquele tempo rural lá de trás, antes da Lei 8.213, foi trabalhado na condição de empregado rural, nesse caso, contaria tanto para tempo de contribuição como para carência, em qualquer situação. Por quê? Porque na condição de empregado rural, ele não é o responsável pela sua contribuição. Até mesmo na época, não existia nem contribuição do empregado, só dos empregadores. Então, como ele não seria o responsável, ele teria presunção de recolhimento. Então, o STJ excepciona, diz, olha, a regra lá do 55 é só se ele não for empregado rural lá atrás. Se for, por exemplo, um tempo de segurado especial. Mas se for como empregado rural, contaria para carência e para tempo de contribuição. Uma outra exceção é com relação à aposentadoria híbrida, né? O STJ, já no tema 1007, também fixou o entendimento que esse tempo rural remoto lá de trás, ele conta para tempo de contribuição e para carência na aposentadoria híbrida, independentemente de ser contributivo ou não. Tá? Então, essa é o disciplinamento legal e jurisprudencial do tempo rural remoto, tempo rural pretérito, lá de trás, antes da Lei 8.213. Respondendo a pergunta aí do nosso querido Sérgio. Gente, já está se aproximando do final, eu posso falar do curso? Da Mara, Exatamente. Vamos lá. Então, para a gente finalizar, já que não temos mais perguntas e nem temos mais tanto tempo assim, eu vou falar para vocês. Ainda tem, viu, André? Algumas perguntas, mas a gente não vai conseguir responder. Responder. Já vai para 1 hora de live. Gente, para quem está nos assistindo, primeiramente agradecer mais uma vez quem participou do nosso curso no dia 14. Foi excelente. Tivemos uma presença massiva. É interessante, né? Muitos alunos que se inscreveram deixam para assistir depois. Isso é normal na modalidade online, né? Que fica gravado, alguns assistem depois. Mas muita gente assistiu no dia ao vivo, foi muito interessante. E para essas pessoas, nós anunciamos uma promoção, né? Obviamente, tem uns aqui que estão até nos assistindo. A nossa maratona, que seria o nosso produto completo, nosso curso completo, né? Chamado de maratona por isso, porque vai ser realmente uma maratona, vai do começo até o fim, vai levar você de uma preparação antes da largada, até a largada, a corrida, a chegada e a vitória. Né? Vai ser todo o percurso de uma maratona para que você alcance os resultados positivos do seu escritório em Previdência Rural. Então, para aqueles alunos do curso, nós vamos aí ainda manter aquela promoção de 50%, tá?
Então, eu vou mandar para vocês, quem está nos assistindo, que fez o curso, mandar para vocês, eu acho que amanhã já terminei o plano da maratona toda, mandar para vocês, e a partir do momento que eu mandar o e-mail, vocês em até 24 horas podem fazer a inscrição, né, com a promoção de 50% no valor. Mas aqueles que não fizeram o curso ou passarem desse prazo, o valor vai ser integral e a gente vai anunciar em breve. Pessoal, essa maratona será composta da seguinte maneira. O primeiro módulo, que a gente intitulou de A Preparação, ele visa exatamente transformar o aluno num expert em Previdência Rural. A ideia é dar todo o conteúdo, ministrar todo o conteúdo de Previdência Rural, para que ele se torne um expert em Previdência Rural. E isso é apenas a preparação. Por que é apenas a preparação? Porque o que a gente propõe no curso é muito mais do que isso. A gente propõe no curso é transformar seu escritório num negócio lucrativo com Previdência Rural. Então, vem módulos seguintes que não são propriamente de direito previdenciário rural, né? Mas que vão ser extremamente necessários para que você alcance os resultados. Então, esse primeiro módulo, que ele é completo, toda a matéria rural, ele vai se dividir, obviamente, no direito material rural, vai falar sobre segurados rurais, sobre os benefícios rurais, como o João Paulo falou, todos os benefícios rurais, enfim, toda a matéria, todo o direito material rural. A segunda parte desse módulo é o processo, e aí vem processo previdenciário administrativo e processo previdenciário judicial também será de forma completa, tudo sobre o processo administrativo e judicial previdenciário aplicável para a previdência rural, tá? Então, é PAP rural e processo judicial rural. O segundo módulo, a gente titulou de alargada. Por quê? Porque agora você já é um expert, você já sabe, já domina a matéria, e você, então, vai aplicar o quê? As técnicas para lotar a sua agenda e ter um escritório com clientes. Então, a gente vai ensinar você a como ter um escritório com clientes, ou seja, como lotar a sua agenda. E aí vai as técnicas de prospecção do cliente trabalhador rural, beleza? Então, você vai aprender técnicas de atração para criar formas de atrair potenciais clientes, técnica de posicionamento digital na advocacia, técnicas de conversão desses clientes, né, através da persuasão e das estratégias para influenciar o cliente, para tornar ele, de certa forma, um cliente, assinar o contrato, ou seja, deixar de ser aquele que visitou, que fez a consulta, para ser realmente o cliente que te contratou, tornar ele efetivamente através do contrato, e também as técnicas de encantamento, para que esse cliente tenha a melhor experiência possível no teu escritório, com o teu serviço, e que depois de aposentado, ele se torne aí um divulgador do teu escritório e traga novos clientes, seja da família dele ou amigos, enfim, ele vai ser um divulgador do teu escritório. Então, tudo isso tem métodos, tem técnicas para você alcançar. O terceiro módulo é a corrida, ou seja, você já é um expert em previdência rural, você já tem clientes no seu escritório e agora você vai ter que montar uma gestão estratégica desse escritório para tornar esse escritório lucrativo. Então, você vai estudar a utilização do marketing digital jurídico para escalar resultados, as técnicas operacionais para transformar o escritório numa máquina de deferimento, o posicionamento estratégico que vai gerar para você autoridade na sua região, na sua comunidade, na sua cidade, relacionamento institucional com associações, com sindicatos, com outras entidades que possam aí, de certa forma, indicar o teu trabalho, como você vai ter esse relacionamento, uma gestão enxuta, setorizada e descentralizada do teu escritório para que você possa se dedicar à gestão e não fique só preso ali na parte da advocacia, e também técnicas de vendas voltadas para a advocacia. De vendas de quê? De venda do teu serviço, ok? E, por fim, no quinto módulo, que a gente intitulou de A Vitória, você vai alcançar o quê? Resultados escaláveis. O que são resultados escaláveis? Resultados através de um modelo de negócio de advocacia voltada também, não só para o físico, mas também para o digital, e que faça aí, crie uma espécie de método para que você consiga manter, né, esse fluxo de honorário no seu escritório através da Previdência Rural.
ou seja, técnicas que você vai escalar, alcançar esses honorários, ou seja, no sentido de crescer, de criar uma trajetória de crescimento no teu escritório, tá? Então, tudo isso também será abordado nesse curso. Então, perceba que o curso não é somente de previdência rural, de direito material, de direito processual, mas também de estratégias de captação, estratégias de prospecção, estratégias de gestão e de negócio na advocacia previdenciária rural. Então, vai ser um curso realmente completo e que não tem igual no mercado, tá, gente? Não tem. Eu garanto a vocês, com essa pegada, com essa perspectiva de tornar o teu escritório um negócio voltado para a previdência rural, não há no mercado um curso que tenha esse viés. Então, não percam aí, a gente vai estar divulgando essa maratona em breve, vamos preparar toda a parte para que você realize a inscrição. Então, acompanha no Trio Rural, no @Trio Rural, e nas nossas lives aqui, que a gente vai estar sempre divulgando, beleza? Então, beijo para todos vocês, já passou de 1 hora, me despeço aqui, passo a palavra então para os meus colegas, para que também possam aí se despedir. Beijo no coração de vocês, pessoal. E lembrando que segunda-feira a gente tá aqui de novo. Eu não vou estar em Bodocó, não. Vou estar longe, mas vou estar na live com vocês. Vou fazer uma live dentro de um cassino. Cheiro no coração. Ensinando como gastar os honorários. Que gasta o honorário. Vou estar dentro de um cassino. Isso aí. É isso aí, pessoal. Boa noite, até segunda. Beijão. Fica com Deus.